das noites mais melancólicas dos últimos tempos no estádio Beira-Rio. Além de um público já não muito engajado e pequeno, resultado do pouco engajamento que o Inter gera dentro do Campeonato Brasileiro, dentro de campo, a equipe teve uma atuação patética. Foi um Inter amorfo, incompetente e que facilmente foi superado na segunda etapa pelo lanterna do campeonato de novo. O Inter saiu na frente logo no começo, mas depois não jogou absolutamente nada e mereceu levar um empate do América Mineiro. Com o resultado, óbvio, as vaias acontecem das arquibancadas no Beira-Rio e principalmente destinada a alguns jogadores que individualmente se inviabilizam na sequência dentro do Internacional. Nesse vídeo, a gente repercute o empate colorado vexatório no Beira-Rio, 1-1 contra o América, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos falar sobre o empate colorado contra o América Mineiro. Sim, o lanterna do campeonato de novo veio ao Beira-Rio e pontuou pela segunda rodada consecutiva, o que mostra na cara do torcedor algumas verdades. Sim, o ano de 2023, ele acabou do ponto de vista positivo, mas ele pode ser pior. O Inter pode sim ficar de fora da Copa Sul-Americana, em especial se repetir o desempenho que teve nesse jogo contra o América Mineiro. Uma partida pouco engajada, uma partida de pouquíssima mobilização dos jogadores dentro de campo e de nada, quase zero, nenhuma inspiração dos atletas no gramado. Eduardo Cudê mexeu muito no time. Ele coloca, por exemplo, o Nico Hernandes como um lateral esquerdo, o Pedro Henrique joga como um ponta direita, para dessa forma ter um time com mais velocidade do meio para frente. E diga-se de passagem, no início da partida o Inter até conseguiu fazer isso, por mais que era um jogo onde o time se mostrava um pouco estranho, sem tanto poder de meio campo, cedendo alguns espaços bobos no sistema defensivo. O Pedro Henrique correu bastante pelo lado direito, apesar de não ser tão efetivo assim, tão criativo assim, mas o Inter, como era uma equipe muito superior, e é uma equipe muito superior ao América Mineiro, conseguiu construir naturalmente o gol que abriu o placar. Em uma jogada, olhem só, do Nico Hernandes, que talvez dos jogadores em campo tenha sido o menos pior, junto com o Gabriel Mercado, eu acho, e talvez com o Arangues, tá? O Nico Hernandes avança pelo lado esquerdo, depois de uma jogada do Alan Patrick, que hoje teve uma tarde/noite apagada aqui no Beira-Rio, acha um cruzamento perfeito na cabeça do Ener Valencia, que desloca o goleiro, abre o placar no Beira-Rio e dá a entender que o Inter conseguiria construir pelo menos uma vitória tranquila sobre o América Mineiro, que é, repito, o pior time do Campeonato Brasileiro, é o lanterna do Brasileirão. O Inter já perdeu pro lanterna no último domingo para o Coritiba deixou de ser lanterna pela vitória e agora de novo o lanterna veio aqui. E bom, dessa vez os mesmos erros não vão se repetir. Só que, com 1-0 cedo, o Internacional abandonou a partida muito cedo. E aí assim, do gol do Inter até o intervalo, foi um jogo absolutamente monótono. Um time pouquíssimo inspirado, preguiçoso, que não conseguiu criar, não conseguiu construir, não conseguiu atacar o América Mineiro a ponto de fazer o 2-0, matar o jogo, encaminhar um placar um pouco mais elástico no Beira-Rio, e parecia que estava dando tapa, pisando em cima da bola, com um resultado tranquilo, deixando o tempo passar. Era um Inter sem vibração, era um Inter sem pegada, era um Inter sem sede de fazer o segundo gol. E obviamente que a bola pune em relação a isso. E já no segundo tempo, o América Mineiro começou a dominar o jogo. Naturalmente, dominar a partida. E aí apresentou o Inter novamente um grande problema que vem acontecendo ao longo dessa temporada. A incapacidade de Eduardo Cudê de resolver os problemas que a equipe cria durante o jogo. O Eduardo Cudê não consegue encontrar soluções e viu o América Mineiro, no segundo tempo, dominar a partida e ele não criou soluções. Houve um período ali dos 15 aos 20 minutos do segundo tempo, onde o Inter ligou um sinal de alerta, roubou 2 ou 3 bolas num campo de ataque do América Mineiro e perdeu gols. Mas ficou claro que era só apertar um pouco o América Mineiro, era só subir um pouco o nível de intensidade, que o Inter conseguiria construir essa vitória mais elástica, porque o América Mineiro é um time ruim. O América Mineiro é um time ruim. Só que depois desses minutos de despertar, o Inter de novo se colocou atrás, o Inter de novo foi um time lento, um time preguiçoso, e aí o Cudê mexeu no time.
E quando o Kudê mexe no time e que resulta exatamente no momento do gol do América Mineiro, algumas situações elas se complicam. Primeiro ele colocou o Bruno Henrique e o Gabriel, o Rômulo pediu para sair, entrou o Gabriel, e o Bruno Henrique ele colocou na vaga do Pedro Henrique. E aí não adiantou muita coisa, o Inter não conseguiu ter o meio-campo que talvez o Kudê queria recuperar naquele momento. O Inter não conseguiu ter. Ele coloca o Dalbert na vaga do Nico Hernandes, porque o Nico Hernandes pede para sair. E no exato momento que ele coloca o Dalbert, o América Mineiro chega ao gol. Uma cobrança de escanteio, o Rocher sai de soco, a bola cai no pé do Alê, que chuta de longe e a bola entra no ângulo do goleiro uruguaio para fazer o 1-1 e aí declarar aqui no Beira-Rio, com 15 mil torcedores, já era um público baixo, esse ambiente de tensão, esse ambiente de insatisfação, esse ambiente de impaciência, porque o Inter de novo entregava o jogo pro lanterna do campeonato dentro de casa. E aí o Kudê mexe mais no time. E aí ele coloca Luca e Luiz Adriano e tira Alan Patrick e Arangues. E acaba completamente com o Internacional. O Inter joga num 4-2-4, sem meio campo, tentando ligação direta para os atacantes, que não estavam bem tecnicamente. E o Inter não conseguiu. Criou uma chance com o Ener Valencia, é verdade que isolou, mas não teve outras oportunidades de colocar-se à frente do placar. Se o Inter tivesse vencido o jogo, o meu vídeo também seria nesse tom, porque a atuação, o desempenho, o rendimento do time dentro de campo foi horroroso. Foi um show de horror hoje no Beira-Rio. E aí, falando individualmente, hoje eu tive pena do Dalbert. O Dalbert não consegue jogar. O Dalbert, ele nitidamente estava com medo de errar todas as bolas que ele dominava. Por quê? Porque a pressão em cima dele tá grande, porque ele falhou nos últimos jogos. E quando tu tá com medo de errar, irmão, tu erra. E o Dalbert errou domínio, errou passe, ele não consegue jogar. Não tem como o Dalbert jogar. Tá inviável a situação dele aqui, infelizmente, porque acho que é um jogador que tem potencial, mas não tá com condições de atuar. Aliás, hoje o Inter inteiro esteve sem condições. Uma atuação patética e que mostra que o Inter vai ter muitos problemas no restante da temporada. Abandonou o ano? Se abandonar, nem Sul-Americana pega. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!